Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 10. Diz assim: Deus disse tudo isso que segue. Eu sou o Senhor seu Deus. Eu tirei você do Egito, onde você foi um povo escravo. Não creia nem adore a outros deuses, além de mim. Não faça ídolos, nem ofereça cultos a imagens de qualquer coisa em cima do céu, na terra, nas águas ou embaixo da terra. Não adore, não se prostre diante de nenhuma imagem, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Sou Deus zeloso e castigo os filhos, os pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas mostro bondade até 1000 gerações àqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Não usem em vão o nome do Senhor, seu Deus, pois eu não deixarei de punir qualquer abuso nesse sentido. Guarde o 7º dia como um dia santo. Trabalhe nos outros 6 dias, mas no 7º dia é dia de descanso do Senhor, seu Deus. Nenhum trabalho será feito nesse dia, nem por você, nem pelo seu filho, nem pela sua filha, nem pelo seu servo, nem pela sua serva, nem pelos animais, nem mesmo pelos estrangeiros que estiverem morando com você. Todos devem descansar nesse dia. Nessa pequena passagem, Moisés subiu ao monte para orar ao Senhor. Se você ler o livro de Êxodo, você vai perceber um monte de estabelecimentos de Deus, né? Deus começa a estabelecer ali, é o começo do estabelecimento de um relacionamento com o povo. Um pouco antes disso, daqui a pouco a gente vai ler a respeito disso, a gente vai voltar, né? A gente vai usar um pouquinho a Bíblia hoje, mas um pouco antes disso, foi estabelecida a Páscoa. Aqui tinham 3 meses que o povo tinha saído do Egito. 3 meses só. Que eles tinham saído do Egito, que Deus tinha tirado eles do Egito com mão forte. Então, 3 meses depois de sair do Egito e ser levado para o deserto, um povo, teólogos estimam em torno de 3 milhões de pessoas, foram tirados do Egito e levados para o deserto. Gente, quando a gente fala em deserto, ninguém pensa em coisa boa. Quando você fala assim, vou para o deserto, ninguém pensa em coisa boa, porque deserto é lugar de dificuldade, escassez, de fome e sede. Deus tira o povo do Egito, onde eles eram escravos, mas eles não tinham nem escassez, nem dificuldade, de fome e sede. Tanto que essa era a murmuração constante do povo contra Deus. Se você ler o livro de Êxodo, eles viviam murmurando contra Deus, dizendo que Deus tirou eles do Egito para morrer de fome no deserto. Essa era a principal reclamação do povo, porque eles não tinham isso no Egito. Então Deus tira o povo do Egito para ser livre no deserto, no lugar da dificuldade, no lugar da escassez, no lugar da fome e da sede. Aos olhos dos outros, né? Porque quem está com Deus, a gente vê que depois Deus supriu todas as necessidades dele, né? Mas a gente costuma, eu pelo menos eu costumo escutar muito alguns pastores, e eu escuto alguns específicos, eles costumam falar sempre, são unânimes, né, em falar que Deus às vezes parece que prega pegadinha nas pessoas, né? Parece que tem hora que Deus tem um lado cômico, um lado stand-up de Deus, né, assim? E ele chama o povo para o deserto, para o lugar da dificuldade. Aí ele chama o pessoal e diz assim: agora vocês vão descansar. Quem é que descansa no deserto, gente? Quem é que descansa no lugar da dificuldade? Deus chama o povo e diz: vocês vão descansar. E como eu estava falando, quando eu comecei a ler essa palavra, eu falei assim: é sério? 10 mandamentos? No domingo de Páscoa. Aí a gente vai desenvolvendo, né? Vai estudando. E um fato interessante para a gente entender, né, até onde a gente vai dissertar sobre a Páscoa, e entender como que Deus estabeleceu um relacionamento com esse povo. Esse mandamento que diz para guardar o sábado é um mandamento polêmico
no meio evangélico há alguns anos, né? E eu tenho que confessar que eu, particularmente, sempre fui muito preconceituoso com esse negócio de guardar o sábado. Eu sempre fui meio assim, sabe? Quando começava a falar esse negócio de guardar o sábado, eu falava assim, não vamos entrar nesse assunto não, que vai dar discussão comigo. E eu não gostava nem de falar nisso. Porque eu não entendia o sentido de guardar o sábado. Gente, eu não estou falando para ninguém guardar o sábado aqui não, tá? A gente vai explicar isso, peraí. Não deixa a confusão pegar vocês não, presta atenção aqui. Esse mandamento de guardar o sábado, ele é justamente o 4º mandamento. E o número 4 na Bíblia, ele tem um significado especial. Ele tem um significado de uma obra que está ou se iniciando ou se completando. Ou o início ou o fim de uma obra que geralmente é completa. Geralmente ele remete para o governo. Tá? Ele remete para o cuidado de transformar alguma coisa para completar uma obra, né? A gente tem muitos exemplos disso na Bíblia, né? Por exemplo, eu botei aqui alguns exemplos para a gente, só para você anotar aí, a gente não vai abrir nesses versículos, só para você saber como que isso é uma coisa recorrente na Bíblia, né? O 4 na teologia, ele é estudado porque ele sempre representa essas coisas. Por exemplo, em Ezequiel 1:10, Ezequiel viu um leão de 4 faces. E esse leão de 4 faces, ele representava uma mudança muito grande para um reino, né? Daniel viu uma estátua que representava 4 reinos, que foi a mudança do governo da Babilônia, que depois veio a ser a queda da Babilônia, né? O mesmo Daniel viu 4 grandes animais que subiam do mar, né? O próprio Moisés, quando ele foi estabelecer através do mandamento de Deus para se estabelecer o tabernáculo no deserto, um pouquinho depois disso aqui no Êxodo, Deus manda usar no tabernáculo 4 tipos de madeira para estabelecer uma obra no tabernáculo. Então o 4, ele é um número que ele tem esse sentido de governo, de completar uma obra, né? São 4 evangelhos. A vida é determinada em 4 elementos, está em Apocalipse, né? Apocalipse 7. Então, quando Deus diz ao seu povo para descansar no deserto e marca isso com o número 4, a gente entende que tem uma obra por trás disso. Tem uma obra, porque é uma marca específica disso. Tem um padrão bíblico que se repete nisso. E aí eu fui estudar sobre isso, né? Precisamos nós guardar o sábado? Não, aquilo era um mandamento para aquele povo específico. Você precisa entender que aquele povo que tinha 3 meses que tinha saído do Egito, tinha passado 430 anos trabalhando ininterruptamente, direto. No Egito não existia folgas, férias, 13º, não existia nenhum direito trabalhista sequer. Eles trabalhavam somente pelo comer e dormir. Eles recebiam alimento e tinham moradia, era só isso. Não existia folga, não existia nada. Então um povo que vinha de trabalho de 430 anos no Egito, Deus estabeleceu um descanso para eles. E esse descanso, ele vem apontar para o reino de Deus na frente, para Jesus. Tudo no Antigo Testamento, ele vai apontar para Jesus. Tudo que você lê no Antigo Testamento, a gente costuma falar aqui na IGAP, que a gente quase não... Vocês já devem ter percebido que a gente quase não usa o Antigo Testamento em pregações. Por quê? Porque o Antigo Testamento, ele tem que ser lido com a ótica do Novo. A Antiga Aliança, ela não vale por integral para nós, mas ela é um espelho que mostra a nova aliança que depois veio para nós. Então, se você está começando a ler a Bíblia, começa a ler o Novo Testamento, depois você vai para o Antigo. Se você começar para o Antigo para ir para o Novo, você vai ficar confuso, como muita gente está hoje em dia aí. Então, o Antigo Testamento, ele é uma ótica para você. Você tem que ver ele através do Novo Testamento.
certo? Então tudo ali aponta para o Novo Testamento, para Jesus. O Antigo Testamento por inteiro ele aponta para Jesus. Então, os próprios judeus da primeira igreja, do primeiro século, eles tinham muita dificuldade com essa questão de guardar o sábado. Porque a igreja de Jerusalém, ela tinha esse hábito rígido de guardar o sábado. E com a ressurreição de Jesus no domingo, no primeiro dia, né, que na época não se chamava domingo, com a ressurreição de Jesus no primeiro dia, eles passaram a se reunir no domingo, no primeiro dia, e guardar o primeiro dia em lembrança à ressurreição de Jesus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Nem sei se eu marquei aqui. Hebreus 4, versículo 8. Aqui a gente tem uma explicação de... A gente não sabe exatamente quem escreveu Hebreus, mas tem a cara do apóstolo Paulo. Eu gosto de pensar que foi ele. E o autor explica assim: esse novo lugar de descanso, acerca do qual está falando, não quer dizer a terra de Israel, para a qual Josué os conduziu. Se Deus quisesse dizer isso, não teria falado muito depois a respeito de hoje, como na ocasião para entrar. Portanto, há um lugar de descanso completo e perfeito para o povo de Deus. Porque todo aquele que entrar no descanso de Deus também vai descansar de todas as suas obras, assim como Deus descansou após a criação. Esse descanso, eu já preguei uma vez sobre esse texto aqui de Hebreus 4, lá em Marambaia. Esse descanso, ele aponta para uma relação íntima do seguidor, do cristão, do crente, de confiança com o Senhor, seu Deus. Esse descanso, ele implica diretamente em você confiar tanto que você descansa. Entenda, quando a gente lê o texto do mandamento de guardar o sábado, para a gente hoje na Nova Aliança, você estudando o Novo Testamento, você vai entender que não é para a gente guardar o sábado, de fazer como os judeus faziam, não acender nem fogo no sábado, mas é para a gente guardar a confiança no Senhor, a confiança plena, total, completa no Senhor, na ação dele, naquilo que ele fez e faz por nós. Quando você tem essa confiança plena no Senhor, você guarda isso, você guarda esse mandamento. Aí você entra nesse descanso do Senhor, que é um descanso em confiança. O sábado, esse guardar o sábado, o mandamento aparece aqui em Êxodo 20, onde a gente estava lendo. Em Êxodo 20, Moisés recebe os 10 mandamentos e passa para o povo. Entendam que a gente já vai chegar na conclusão disso aí. Mas o que isso tem a ver com a Páscoa? Entenda, eu falei que tudo que a gente lê no Antigo Testamento, ela aponta para Jesus, ela mostra para Jesus, é uma sombra daquilo que está no Novo, que aponta para a Nova Aliança. E eu lendo hoje de manhã, eu fui rever essa palavra e eu atentei para um fato curioso, que em Êxodo 20, Deus chama Moisés do monte e diz: fala ao povo e diz esses mandamentos. E Moisés foi lá e deu os 10 mandamentos, do qual o quarto é guardar o sábado. Mas o engraçado é que Deus mandou o povo guardar o sábado cerca de uma semana antes. Em Êxodo, capítulo 16, versículo 4 e 5. Vamos abrir lá, 16,
Falei que a gente ia usar bastante a Bíblia hoje. Olha só. Êxodo 16, 4 e 5. Olha só que curioso. A gente estava lendo no 20, né? Onde ele recebeu os mandamentos. Versículo 4. Nessa situação, disse o Senhor a Moisés: vou fazer chover pão do céu, e o povo deverá sair todas as manhãs para recolher pão suficiente para cada dia. Vou provar o meu povo, quero ver se segue ou não as minhas ordens. No 6º dia da semana, porém, deverão colher porção dobrada. Se você ler mais na frente aqui um pouquinho, você vai ver que a gente não vai ler porque o texto é um pouquinho extenso, mas depois você lê em casa esse texto de Êxodo 16. Alguns do povo não confiou e colheu no primeiro dia uma porção enorme do maná. E isso se estragou, no outro dia estava podre, fedendo, cheio de bicho. Você vai ler ali. E aí eles não confiaram, não tiveram essa atitude de confiar, de descansar naquilo que o Senhor tinha dito para eles. E junto com essa palavra, eles disseram, Deus disse para eles: guardem no 6º dia, vocês vão guardar em dobro, porque no sábado eu não vou dar nada. No sábado não vai cair maná do céu. No sábado vocês vão levantar de manhã e a campina vai estar limpa, não vai ter nada, porque eu não vou mandar maná no sábado. Então no sábado vocês colhem em dobro. Aqui estava sendo estabelecido um princípio. Antes dos mandamentos, para você ver que essa questão de guardar a confiança, de confiar no Senhor, é bem antes dos mandamentos. Porque o princípio não era só guardar o sábado. O princípio era a fé, na confiança no Senhor. Esse era o princípio era confiar que o Senhor já tinha dado a eles. E que o Senhor continuaria dando dia após dia. E como eu disse, tudo no Antigo Testamento aponta para o Novo. No Novo Testamento o pão representa o quê? O pão no Novo Testamento representa quem? O próprio Jesus. Eu sou o pão da vida, disse ele. E ele vem e manda você confiar, entrar no descanso dele, justamente quando? Quando ele manda o pão do céu. Tudo aponta para ele, gente. Tudo no Antigo Testamento aponta para o Senhor. É muito, vamos dizer assim, é muito revelador quando a gente começa a entender o cuidado que Deus tem conosco. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender essa questão do descanso. A gente começa a entender o que é entrar nesse descanso. Esse povo aqui estava começando a entender isso, começando a entender o que era entrar no descanso. 3 meses antes disso, eles tinham celebrado a Páscoa, a primeira Páscoa da história de Israel. O povo judeu, eles celebram a Páscoa até hoje. Essa semana eu tive a oportunidade de trabalhar na casa de uma família judia. Trabalhei a semana toda na casa de uma família judia, essa semana. E eu vi como que eles preparam a Páscoa. A Páscoa, a nossa Páscoa é hoje, né? A Páscoa cristã, do calendário cristão. Só que o calendário cristão é solar. O calendário judaico é lunar. Então, a nossa Páscoa não coincide com a Páscoa judaica. Raramente acontece isso. Uma vez ou outra acontece isso, mas é raro. Esse ano a Páscoa judaica caiu na sexta-feira. Anteontem. Então eles têm toda uma preparação, todo um rito, e eles seguem aquilo ali à risca. E eles seguem esse ritual da Páscoa até hoje. Reúnem a família, comem, fazem toda aquela celebração. E é muito bom a gente ver princípios sendo passados de geração em geração.
É lógico que a gente entende que eles não reconheceram Jesus, então eles têm um pequeno erro de alvo. Eles não entenderam ainda que a salvação não está naquilo ali. Mas é muito bom a gente aprender e valorizar, a gente dar importância aos princípios. Princípios de Deus são muito importantes para nós. E a gente tem que guardar esses princípios. A gente tem que pegar, como dizia o salmista, pegar a palavra e esconder no nosso coração, guardar os princípios dele. Para a gente viver essa vida vitoriosa de igreja que a gente fala, a gente tem que guardar esses princípios de Deus. Deus não abre mão de princípios, gente. Ele não abre mão. Ele é um Deus bondoso, como ele disse, que abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam. Mas ele não abre mão de princípio. E aí a gente vê... Eu queria falar sobre a Páscoa, porque essa relação de fé e descanso, ela está muito relacionada com a Páscoa. Para mim, pelo menos, ela é muito clara isso, né? Então a gente vai voltar um pouquinho para Êxodo 12. Eu já vi muitas pregações de Páscoa no Novo Testamento, e para falar a verdade, eu tinha uma escrita bem bacana lá na frente no Novo Testamento, tudo direitinho, mas hoje papai falou para mim falar em Êxodo. Hoje eu estou em Êxodo. Hoje a gente está esmiuçando as coisas aqui em Êxodo. Então a gente vai ler Êxodo do versículo 1, acho que até o versículo 11, se eu não me engano. Capítulo 10, né? No capítulo 12. E começa assim. Primeiro a gente vai ler ele todo, depois a gente dá uma repassada naquilo que o Senhor tem para nós aqui no meio. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: este mês passa a ser o mês mais importante para Israel. Será o primeiro mês do ano do calendário dos hebreus. Reúna toda a comunidade de Israel e diga: no 10º dia desse mês, cada um vai pegar um cordeiro dentro de um grupo de famílias. Terá de ser um cordeiro para cada família. Se uma família for pequena demais para um cordeiro, ela convidará o seu vizinho mais próximo. É só calcular quantas pessoas bastam para comer um cordeiro. O cordeiro deverá ser, sem defeito, macho de 1 ano. Em vez de um cordeiro, pode ser um cabrito. Guardem o animal até o 14º dia do mês. Nesse dia, no fim da tarde, com toda a comunidade de Israel, matará o cordeiro ou cabrito, e o sangue será passado no alto e nas laterais das portas das casas às quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, terão de comer a carne assada no fogo, além de pães sem fermento, ervas amargas. Não comerão carne crua, nem cozida em água. Tanto a cabeça como as pernas e as vísceras terão que ser assadas no fogo. Comam tudo o que puderem durante a noite. O que sobrar na manhã seguinte precisará ser queimado. Ao comerem, estejam preparados para sair, já vestidos de sandálias nos pés e cajados na mão, e comam depressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Aqui foi estabelecida a primeira Páscoa. O povo ainda estava no Egito. Já tinham tido 9 pragas. A gente precisa entender o contexto, gente, para a gente entender o que Deus fez aqui. E para a gente entender o que Deus quer nos ensinar. Esse povo já estava no Egito. Já tinha vivenciado 9 pragas contra o Egito. E já tinha sido anunciada a última praga, que era a morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos do Egito foi exatamente na noite de Páscoa. E a primeira Páscoa foi estabelecida junto com o livramento que esse povo recebeu daquela mortandade que atingiu o Egito, porque o anjo da morte não passou aonde havia o sangue. E tudo aponta para Jesus, tudo aponta para o Novo Testamento. Tudo aponta para o Evangelho.
Então, esse povo que foi salvo pelo sangue, junto com esse livramento, eles receberam um memorial que é a Páscoa. E eu sempre tive uma certa aversão com essa passagem, porque ela fala de uma Páscoa muito severa e muito judaizante. E eu fui de duas igrejas antes de vir para a IGAP, e essas duas igrejas tinham costumes muito judaicos dentro da igreja. E eu criei uma certa aversão com isso, porque eu nunca concordei muito com isso. E eu achei que esses costumes judaizantes que foram trazidos para dentro da igreja, eles perverteram um pouco o costume cristão pleno. E eu sempre discordei um pouco disso, então por isso eu sempre tive uma certa aversão com essa palavra. E essa revelação nessa palavra, ela é muito interessante a gente entender, porque quando você relaciona esse texto de Êxodo 12, o estabelecimento da primeira Páscoa, com o Novo Testamento, aí a gente vê princípios dos reinos estabelecidos lá na Antiga Aliança, refletidos na Nova Aliança para nós, refletidos na nossa Páscoa. Nós não comemoramos a Páscoa como os judeus. A Páscoa dos judeus, ela celebra a libertação do Egito. A Páscoa cristã, ela celebra a nossa libertação do reino das trevas. Eles celebram a Páscoa rigorosamente no dia 14 do primeiro mês. Nós celebramos a Páscoa se eu não me engano, acho que é o segundo domingo do mês de abril. Sempre cai no domingo, vocês já repararam isso? Por causa do nosso calendário que é solar. Então a gente sempre celebra nessa data. Mas a celebração, em teoria, é a mesma. Nós celebramos libertação. Só que enquanto para eles a Páscoa é uma celebração do memorial de libertação de escravidão do Egito, nós celebramos a libertação da escravidão do pecado, promovida por Jesus. Tudo aponta para o Evangelho. Repare que no comecinho aqui, ele vai dizer que a gente tem que celebrar, que eles tinham que separar um cordeiro no 10º dia do mês. No 10º dia do mês, eles tinham que pegar um cordeiro de 1 ano sem defeito e separar ele para fazer a Páscoa. E aí a gente vê assim, aonde isso aponta para Jesus? Em Marcos, no capítulo 11, eu não vou ler aqui que o texto é extenso, mas vocês anotem, é uma passagem conhecida, depois a gente pode, todo mundo ler em casa, e você trazer esse memorial da Páscoa é muito importante, porque a Páscoa não é feita para ser celebrada só no segundo domingo de abril. A Páscoa é para todo dia você lembrar que isso aqui foi por você. No 10º dia, era separado um cordeiro. No texto de Marcos, capítulo 11, todo o capítulo de 11 vai narrar, todo o capítulo 11 de Marcos vai narrar o começo do que os antigos chamavam de Via Crucis, o começo do final do ministério de Jesus. Nesse início aqui de Marcos 11, Jesus chega a Jerusalém para a festa da Páscoa. E ele pega e manda os discípulos irem à frente para preparar a festa para eles. E ele diz assim: vocês vão chegar num campo aqui perto, lá vai ter um jumento amarrado, vocês vão pegar esse jumento e trazer para mim e eu vou entrar na cidade montado nele. E assim eles fizeram. Jesus entra na cidade, aclamado pelo povo, saudado por todos na cidade. Muitos teólogos hoje defendem que essa entrada triunfal de Jesus era o cordeiro ser apresentado no 10º dia para a Páscoa. Se você pegar o texto de Marcos 11 e for de trás para frente, desde o dia da crucificação para trás, você vai ver que ele entrou em Jerusalém no dia 10. É só você ir lá e ver. Ele diz que
Ele entrou em Jerusalém, não diz que foi no dia 10. Diz que ele entrou em Jerusalém. No dia seguinte, ele vai de uma localidade lá para outra, onde ele encontra a figueira no caminho, que ele amaldiçoa a figueira. Encontra numa casa com uma família. E aí nesse encontro diz que daí a 2 dias seria a Páscoa. Se você fizer a conta, dá certinho. Dia 10. É um pouquinho extenso e a nossa palavra está um pouquinho longa, por isso que eu não abri esse texto aqui. Mas você pode ler Marcos 11, você vai fazer a conta lá, você vai entender. Então Jesus entra em Jerusalém no dia 10. Foi apresentado o Cordeiro da Páscoa. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. A ordem era um cordeiro para cada família. Antes mesmo da instrução de como consumir o cordeiro, a gente está voltando aqui lá para Êxodo 12. Cuidado para a gente não se perder. Vamos voltar lá para Êxodo 12. Antes da instrução de como que esse cordeiro devia ser preparado, vem a instrução de que o cordeiro era um para cada família. Deus não abre mão de princípio. Aí ele diz, um para cada família, e se a família for pequena, convide os vizinhos. O que a gente entende com esse princípio? O Cordeiro da Páscoa não é só para mim. O Cordeiro da Páscoa não é só para o Lucas. O Cordeiro da Páscoa não é só para mim, não é só para você, não é só para um. O Cordeiro da Páscoa é para ser repartido. O cristão que não leva o Cordeiro da Páscoa onde ele vai, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa fora do eixo. Está desrespeitando o princípio. O Cordeiro da Páscoa é para ser repartido. Jesus, quando ele partiu o pão e deu aos discípulos, ele disse, esse é o meu corpo partido por vós. Repartido por vós. Ele repartiu o corpo dele entre nós para nos lembrar que o Cordeiro da Páscoa é para ser repartido entre todos. Jesus não é, eu anotei aqui, Jesus não é para você desfrutar sozinho. Jesus, ele é para nós, para ser repartido entre nós. Vamos pular para o versículo 7 do capítulo 12 de Êxodo. O sangue tinha que ser derramado. Eles matavam o cordeiro, pegavam o sangue e passavam nas portas. O sangue derramado, a gente entende muito bem o significado do sangue, né? Nós fazemos a ceia e a nossa ceia a gente sempre ressalta. Eu acho que ninguém na igreja